Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é João Henrique, vamos aqui para a aula de língua estrangeira moderna, em inglês, claro, a melhor de todas, né, gente? E eu estou aqui hoje para trazer o seguinte conteúdo para vocês: o que fazer e não fazer ao se preparar para a prova de língua estrangeira. Não é não? Eu sei que língua estrangeira para muitos é um desafio, para outros não parece tanto, mas não quer dizer que nós tenhamos que estar preparados para ela, ok? Então vamos comigo nessa, vamos começar. Bom, nós temos muitos alunos e alunas que acham que a prova de língua estrangeira não faz a menor diferença no Enem, não é verdade? Ah, deixa inglês para depois. Inglês, espanhol, para que isso? Bom, trazer alguns dados aqui para vocês. A prova de língua estrangeira moderna corresponde a 11% da prova de linguagens. Mas só que os estudantes, em geral, eles não têm a menor ideia de como essa prova difere das demais. Será que é parecido com uma prova de português? Será que é só você chegar lá e preencher algumas coisas com o verbo to be? Eu acho que não. Bom, eu trouxe aqui uma matéria do jornal do Correio 24 Horas que fez o seguinte: ignorar a prova de inglês ou espanhol no Enem é uma cilada. Historicamente, essas notas nas disciplinas são muito baixas. O que isso quer dizer? Que a prova de língua estrangeira, gente, é o grande diferencial para todos nós que estamos aí tentando o Enem. É verdade que cada curso tem seu peso e cada instituição tem liberdade para decidir quais deles vai atribuir para cada curso. No entanto, é universal a ideia de que uma boa pontuação na prova de linguagem é fator decisivo na hora de entrar em qualquer unidade educacional. Convenhamos, né, gente? Prova de inglês e a prova de espanhol, as provas de língua estrangeira moderna, são uma das únicas que você pode escolher, na verdade. Todas as outras matérias, elas já estão incluídas no programa. Mas língua estrangeira, você faz uma opção entre inglês e espanhol. E é claro que eu estou aqui para trazer você aqui para o inglês, não é não? Mas olha só, muita gente não tem a menor noção de como vai ser essa prova de inglês. E aqui a gente cai em alguns casos. Alguns alunos têm uma proficiência muito grande em língua inglesa, mas o que eles fazem? Não estudam. Chegam lá e são surpreendidos com a prova do Enem. E também tem os alunos e alunas que não têm a menor noção do que fazer com a matéria de língua inglesa. Como estudar, o que fazer, vocabulário, gramática, interpretação de texto, o que são essas coisas? Então, o que a prova vai cobrar? Cobrar ortografia? Eu tenho que saber exatamente como se escreve cada palavra? Eu tenho que saber conjugar todos os verbos? Afinal, o que vai acontecer nessa prova de língua estrangeira de inglês? Aí você tem informação. Bom, é interpretação de texto. Mas é por causa disso que a gente vai deixar todos os elementos da língua de lado? Deixar a gramática? Deixar todos os verbos, todos os vocabulários em si? Bom, eu acho que não. Mesmo que os tópicos gramaticais não caiam diretamente na prova, os mesmos são determinantes para uma boa interpretação dos textos. Quer você seja um grande falante da língua inglesa, né? É o caso sempre de alguém da sua família. Sempre tem um primo, uma prima que fez intercâmbio, sabe falar tudo de inglês e talvez ele não precise estudar. Isso não é verdade. Todo mundo precisa estudar para a prova. E também você, que sempre teve dificuldade em língua estrangeira em inglês, talvez seja o seu momento de realmente abraçar logo a língua inglesa e dominá-la e levar isso para toda a vida. Por que não? Eu acho que agora pode ser o momento. Mas aí um dos grandes pecados é deixar para estudar na última hora. Gente, não deixem para estudar na última hora. Normalmente, todo mundo faz um cronograma de estudos das outras matérias. Aí estuda matemática, estuda física, química, biologia, história, geografia e fica lá o coitadinho lá da língua estrangeira por último para ser estudado. Porque normalmente as pessoas não sabem nem o que estudar para essa prova. Não é à toa que a gente está aqui para resolver esse problema. Mas não se estuda faltando poucos dias para a prova. Ela não é uma boa ideia. Ensino de línguas, seja ele de inglês, seja ele de espanhol, de francês, do que for, demanda prática, tempo e dedicação. Não é milagre, é prática, tempo e dedicação. Então é para isso que a gente vai começar a estudar agora para a língua estrangeira, para de vez garantir as nossas 5 questões aí na prova do Enem. Uma coisa que eu peço aqui encarecidamente a todos os alunos e alunas que estão nos assistindo, vamos ter mais contato com a língua inglesa. Apesar de que muita gente acha que não tem contato nenhum, que não sabe de nada. Né? A gente fala língua inglesa, tem gente que se estremece. Ah, meu Deus, língua inglesa. Bom, nós temos língua inglesa em praticamente todas as coisas que a gente usa hoje em dia. Se você está usando a internet, a própria palavra internet vem da língua inglesa. Não é? Então a gente pode inserir um pouquinho mais a língua inglesa aí no nosso dia a dia. Você gosta de filmes?
de séries, de música, vídeos no YouTube. Por que não começar a consumir esses conteúdos agora em língua inglesa? Além das coisas que você gosta de fazer, que você pode usar a língua inglesa, nós também podemos fazer leituras de artigos, notícias, charges, tirinhas, por que não? Combinar a língua inglesa também com disciplinas como geografia e história. Não vamos nos centrar só nas notícias do Brasil, a gente pode se centrar também nas notícias do mundo. O que está acontecendo pelo mundo? E quais são os outros olhares que nós temos das outras pessoas em relação a esses fatos que estão acontecendo, tanto históricos como agora nas atualidades? Então, as disciplinas parceiras costumam ser geografia e história. As disciplinas de geografia e história são grandes parceiras da língua inglesa nesse momento, porque nós temos agora conteúdo e material de diferentes tipos aí na imprensa e na própria internet, por que não? Uma dica para adquirir vocabulário. Bom, nós temos aí várias dicas de vocabulário. Tem gente que sai colocando aqueles posts, né? Aquelas coisinhas em vários lugares aí para lembrar quais são as palavras em inglês. Tem gente que faz listas, grandes listas nos cadernos, né? De o que significa aquela palavra. Isso é um verbo, isso é um substantivo, isso é um pronome, isso é um phrasal verb. O que é isso? Mas eu vou dar a dica do jarro para vocês, o word jar, ou então como a gente chama o vocabulary jar. É simples. Você vai pegar um jarro, vai pegar pedaços de papel e você vai escrever as palavras que você está conhecendo agora, nessas aulas e futuramente nos seus próprios estudos. Você escreve lá o significado da palavra, coloca no jarro. O ideal é botar mais de 10 palavras por vez. Bom, você vai pegar o seu jarro no momento que você está estudando e vai retirar a palavra e vai olhar e vai fazer a conferência desse vocabulário. Nós temos aqui várias sugestões de estudos de vocabulário, tá? Então fica aí a dica. Todo dia, ou então todos os dias que você fizer o estudo de língua estrangeira, por que não? Use o Vocabulary Jar. Não faça listas intermináveis. Você pode se perder nelas. Beleza? Uma outra coisa, um grande pecado é perder tempo na prova. Tempo é uma coisa muito valiosa no dia da prova no Enem. E você não vai ficar perdendo tempo na prova de língua estrangeira de inglês. Não. Por quê? Por que as pessoas perdem tempo na prova de inglês? Porque elas não vão preparadas. Elas vão achando uma coisa, se deparam com outra, dali se confundem e quando vão ver perderam tempo demais. Tomara que a prova de inglês ela seja rápida e eficiente, se você estudar com dedicação e afinco e, é claro, seguindo aqui as nossas aulas. Então, não vamos perder muito tempo com técnicas que demoram a dar resultado. E tem aquilo que, como eu já comentei aqui no começo e eu vou repetir, o desespero por não dominar a língua. A língua inglesa, no caso, vai ser um grande aliado para nós adquirirmos cultura, informação, acesso a outros conteúdos e, claro, para melhorar a nossa interpretação de texto e a nossa compreensão do mundo. Então, nós não vamos nos perder no meio de leitura e se sentir inseguro em responder as perguntas. Aqui nós vamos dar segurança na hora de resolver essa prova. Aqui vai a grande dica global, no caso, né? Nós não precisamos entender tudo da prova de inglês. A gente tem que entender o todo. Não precisamos entender tudo, mas temos que entender o todo. Chegaremos ao todo justamente por como? Como chegaremos ao todo? Pela soma de tudo aquilo que nós aprendemos, tanto nas aulas quanto no dia a dia, no estudo de língua estrangeira e também no inglês do dia a dia, nas fontes, nas revistas, na internet, nos próprios filmes, nos seriados. Por que não? Vamos colocar o inglês no nosso dia a dia para ele ser o nosso grande aliado na prova de Enem. Vamos falar um pouquinho da nossa prova? Bom, nós estamos na prova de competência de área 2. Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. E a nossa prova tem aí as 4 grandes habilidades: a 5, a 6, a 7 e a 8. A 5, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. A habilidade 6, utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Temos a habilidade 7, relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. E também temos a habilidade 8, reconhecer a importância de produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Nossa, que lindo isso, mas o que isso tudo quer dizer? Né? O que quer dizer associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira, utilizar conhecimentos, relacionar um texto?
Bom, vamos explicar um a um. Associar vocábulos e expressões de texto em língua estrangeira ao seu tema são esses elementos gramaticais que muita gente acha que não faz o menor sentido na prova, mas eles fazem todo sentido. Aqui nós temos dicas das matérias que nós estudaremos, além do que você pode estudar por si só, mas nós vamos abordar aqui nas nossas aulas. Exemplos: os phrasal verbs. O que é um phrasal verb? É quando nós temos um verbo que tem um significado, mas combinado com outra palavra, ele ganha um novo significado. Enem ama phrasal verbs. Vamos dar um exemplo aí? O exemplo é o verbo to look, olhar, to look. Mas quando nós combinamos o com o look for quer dizer procurar. E o look com after? After quer dizer depois, mas look after quer dizer cuidar. Então, o verbo, que no começo era olhar, ele começa a tomar um novo significado com combinação de palavras. Então, são os phrasal verbs. Também estudaremos os verb tenses, os tempos verbais de língua inglesa. Simple present, simple past, past continuous, present continuous, os tempos perfeitos, o present perfect, past perfect, future perfect, os verbos modais. Então, todos esses verbos nós estudaremos, com destaque especial aí para os tempos perfeitos, tá? O present perfect e o past perfect. Como eles não têm equivalente em língua portuguesa, então, de vez em quando, ele dá um pouquinho de trabalho para nós que estamos estudando língua estrangeira. Pronouns, os pronomes. Temos aí alguns exemplos. I told her everything I know about myself. Então, nós temos aí os pronomes o I, né, que quer dizer eu, o pronome pessoal eu. Temos aí o her, né, que é o pronome objeto, o object pronoun. Temos o pronome reflexivo myself. Então, nas frases de língua inglesa, temos um grande uso dos pronomes, claro. Então, I told her everything I know about myself. Eu disse a ela tudo o que eu sabia sobre mim mesmo. E nós temos a linking words. Essas palavras, como o nome já diz, to link quer dizer conectar. Então são palavras que conectam ideias. Temos aí alguns exemplos. However, nevertheless, next, last. However, né, que é o contudo, entretanto. Temos o next, por exemplo, que é o próximo. Last, que é por último, quando você vai finalizar uma ideia. Então, essas palavras, linking words, são importantíssimas. Temos mais coisas para estudar de gramática? Temos sim, vamos lá. Nós temos os nossos amigos e os nossos inimigos. Como assim? Cognates and false friends. Cognates são as palavras cognatas. São aquelas palavras que são semelhantes, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa e demais línguas. Mas também nós temos os nossos inimigos aí, são os false friends. Eu acho o nome muito interessante. São os falsos amigos. Eu vou trazer aqui, ó, tá aí no slide para vocês. Temos uma sequência de 3 palavras que eu falo que é o trio do mal. O pretend, intend, understand. Olha só, pretend em inglês parece que é pretender, mas não tem nada a ver com pretender. Pretend quer dizer fingir. Intend quer dizer entender? Não. Intend quer dizer pretender. Ué, e como eu falo entender, então, em inglês? Understand. Então, é interessante gravar essa sequência aí de palavras. Ó, nós já temos algumas palavras aí para o seu vocabulário, né? Para a sua jarrinha lá de vocabulário. Pode colocar lá. Pretend, intend, understand. Pretend, fingir. Intend, pretender. Understand, entender. Nós temos também os prefixos e sufixos, que nós colocamos ou no começo ou no fim da palavra, e pode ter alteração de significado. Tem alguns que são bem parecidos em língua portuguesa, como approve, que é uma palavra cognata, aprovar, disapprove, desaprovar. Tudo bem. Mas olha a palavra home. Home, lar, casa. Mas quando você coloca o sufixo less, você indica falta de. Então, homeless é a pessoa que não tem casa. Seria um sem-teto, uma pessoa em situação de rua. Homeless. Vocabulário nós temos vários tipos. Podemos separar aí por nichos. Por exemplo, household chores, que são os afazeres da casa. Passar roupa, lavar roupa, limpar o quintal, lavar a louça. E também nós temos places in town, são os lugares da cidade, né? A gas station, a library, the beach. E nós temos também school facilities. Olha aí uma falsa cognata aí, ó. Facility. Facility não quer dizer facilitar. Facility quer dizer uma instalação. Então, quais são os lugares da escola? School facilities. Nós temos classroom, teacher's room, court, reception, não é? E nós temos também os idioms.
que são os idioms? São as expressões específicas da língua inglesa, que, se você traduzir literalmente, elas aparentemente não fazem muito sentido. Por exemplo, English is a piece of cake. Se você traduzir essa frase aí para a língua portuguesa, fica: inglês é um pedaço de uma torta, um pedaço de torta. Mas o que isso quer dizer? Que inglês é fácil. A piece of cake é algo fácil. Então, tem uma outra frase também. He was caught red-handed. Ele foi pego com a mão vermelha. Como assim ele foi pego com a mão vermelha? Não, isso quer dizer que ele foi pego no ato. Foi pego em flagrante. He was caught red-handed. Então, vocês estão vendo que o conteúdo gramatical ele é importantíssimo para uma interpretação de texto. A gente não vai se furtar dele de jeito nenhum. Nós temos aqui um exemplo de uma questão do Enem de 2017, usando a habilidade 5. Bom, ao se deparar com uma questão Enem, nós seguimos alguns procedimentos. O primeiro, olhe o título. Se o título não está te dando nada por enquanto, você vai olhar o cabeçalho da questão e aí sim você vai olhar para a questão em si, para o texto, para o quadrinho, para a poesia, para a música, para o que tiver lá. Tá? Então nós vamos fazer assim. Está aqui a questão Enem, eu já olhei ali o título, Red and Rover, eu já vi que é um quadrinho, então vamos ver o que a questão está pedindo. Lá. No diálogo entre mãe e filho, o uso do verbo fake pelo garoto indica que ele, olha só, por mais que você venha falar para mim que você não é uma pessoa de língua inglesa, eu tenho certeza que você sabe o que é o verbo fake. Você já deve ter ouvido isso. Ou lá na geografia, ou na história, ou nas atualidades. O que são as fake news? O que é o verbo fake? Então, no caso, pode ser o verbo fingir, pode ser algo falso, algo que não é real. Correto? Então, no diálogo entre mãe e filho, o uso do verbo fake pelo garoto indica que ele. Vamos olhar lá o quadrinho? Então, vamos lá. You young men are staying home today. I'm calling the school right now. Aí tá lá o menino lá, ó. Ele fala o seguinte: I'm not faking it. If it's that what you're thinking. I wouldn't fake it, not today, anyhow. Teachers showing Walt Disney's Donald in Math Magic Land after lunch today. Então vamos de novo? Temos lá o quadrinho, o verbo fake está no terceiro quadrinho ali, ó. E ele está com ing, quer dizer, ele está usando o tempo verbal do presente contínuo. Então cai a letra E entre o ing. Então ele está falando que está acontecendo naquele momento. Ele está falando, eu não estou fingindo. Se é isso que você está pensando, ele está falando para o cachorro. Tá? Vamos olhar as alternativas? Fingiu em um outro momento estar doente para faltar à escola? Interessante, hein? Porque ele fala assim, ó, vou voltar lá. I'm not faking it. Mas olha só o que vem depois. If that's what you're thinking. Se é isso que você está pensando. Então, será que o cachorro já viu isso acontecer alguma vez? Vamos para a próxima. Detesto o vídeo proposto pelo professor. Não. Na verdade, é um motivo que ele fica triste de não poder ir na aula. Ele fala assim, olha só, vou botar aqui de volta, olha lá. Eu não fingiria, não hoje, de qualquer forma, porque hoje o professor está mostrando o vídeo, que é o Donald na Terra da Matemática, não é isso? Na Matemágica, no caso, né? Seria uma tradução interessante. Donald na Terra da Matemática. Depois do almoço. Olha aí, nós temos uma palavra falsa cognata ali também, ó, lunch. Lunch parece com lanche, mas não tem nada a ver com isso. Lunch em inglês quer dizer almoço. Então, eu estou falando, eu não fingiria. Eu iria só por causa da exibição desse filme. Fica aí uma dica, é interessante. É um desenho que eu gosto muito, particularmente gosto muito. Letra C. Encontra-se em boas condições de saúde? Vamos lá. Ele está falando exatamente que ele não está fingindo. E a mãe fala para ele: olha, meu jovem, você vai ficar em casa hoje. Estou ligando para a escola nesse exato momento. Então, provavelmente não há fingimento aí, isso aí é verdade. Fala a verdade sobre suas faltas escolares? Não. Essa é a real. Talvez as outras nem tanto. E ele pediu à mãe para faltar à aula? Também não. No caso aqui, a gente já chega vendo a mãe checando a temperatura dele, avisando a escola e ele falando: olha, eu não estou fingindo. Então, aqui no caso, é a letra A. Ele fingiu em outro momento estar doente para faltar à escola. Vamos agora para a habilidade 6. Utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Então, o que nós vamos fazer para estudar para a habilidade 6?
Nós vamos ler textos informativos, vamos nos informar sobre tecnologia, cultura e conhecimento do mundo. Vamos lá, vamos nos abrir às atualidades, a ver o que o mundo está pensando, o que o mundo está fazendo. Em língua inglesa, por que não? Aqui eu trouxe uma questão do Enem que traz exatamente isso. No caso, a questão do Enem aqui de 2015 fala sobre cultura. Seguindo as instruções que eu já comecei hoje a falar com vocês, a primeira coisa é, vamos olhar o título, The Art of Happiness. O título já tem o que tem lá na abordagem gramatical, a questão do sufixo. A palavra happy, que provavelmente você conhece, quer dizer feliz, happiness transforma a palavra, o adjetivo, no caso happy, transforma ele num substantivo. É a felicidade. Arte é uma palavra cognata, parecido com a língua portuguesa. Então nós temos a arte da felicidade. Ok? Então, a arte da felicidade. Vamos olhar a referência? Nós temos aí Lama, Cutler, The Art of Happiness, A Handbook for Living, então é o livro para se viver, né? 1998. Bom, desconfio desse sobrenome aí, desse Lama. Pelo título e pela sinopse do livro de Lama e Cutler, constata-se que o tema da obra é o sucesso dos autores do Tibete, a busca da felicidade no cotidiano, o prêmio Nobel recebido por Lama, a liderança de Dalai Lama no Tibete e a discussão de Lama e seu psiquiatra. Olha só, aquela suspeita que a gente tinha em relação ao Lama é isso mesmo, que você pode trazer também da disciplina de Geografia e Atualidades. É o Dalai Lama, correto? Então ele, aquele lá é um trecho de um livro dele, junto com o Cutler, correto? Então vamos lá olhar o texto. The Art of Happiness. Nearly every time you see him, he's laughing or at least smiling, and he makes everyone else around him feel like smiling. Olha só, é o cara que ele está sempre rindo, está sempre sorrindo, e todos à sua volta também se sentem como querem sorrir. He's the Dalai Lama, the spiritual and temporal leader of Tibet, a Nobel Prize winner, and an increasingly popular speaker and statesman. Então, aquilo que a gente estava desconfiando é isso mesmo. A gente está falando do Dalai Lama, o próprio texto está falando que ele é o líder do Tibete, ele é um prêmio Nobel, é um vencedor do prêmio Nobel, e ele é um líder temporal e espiritual de Estado. Why is he so popular? Even after spending only a few minutes in his presence, you can't help feeling happier. Olha só, mesmo alguns poucos minutos você na presença dele, você já se sente mais feliz. If you ask him if he's happy, even though he suffered the loss of his country, the Dalai Lama will give you an unconditional yes. Então, se você perguntá-lo se ele está feliz, mesmo apesar de ter sofrido a perda do seu país, que é o caso aí da China em relação à invasão do Tibete, você vai conferir lá em Geografia e Atualidades, o Dalai Lama vai te dar um sim incondicional de que ele está feliz. Mas, what's more, he'll tell you that happiness is the purpose of life and that the very motion of our life is towards happiness. Olha só que bonito, que ele vai falar que o propósito da vida é a felicidade e que cada movimento da sua vida tem que ser em direção a towards, em direção à felicidade. How to get there has always been the question. Como chegar à felicidade, no caso, né? Como chegar lá sempre foi a questão. He's tried to answer it before, but he's never had the help of a psychiatrist to get the message across a context we can easily understand. Aqui que vai estar a chave da questão no finalzinho. Como chegar lá sempre foi a questão. E ele sempre tentou responder isso antes, mas ele nunca tinha tido a ajuda de um psiquiatra para que a mensagem chegasse e que as pessoas pudessem entender com facilidade. Então vamos olhar lá as respostas? Sucesso dos autores do Tibete. O Dalai Lama é um autor do Tibete, mas não o Cutler. Isso não é mencionado no texto. A busca da felicidade no cotidiano. Segura aí a letra B. Vamos conferir a letra C, D e E. O prêmio Nobel recebido por Lama. Bom, o prêmio Nobel está mencionado na questão, mas isso não é o ponto principal. A liderança de Dalai Lama no Tibete? Sim, ele é o líder, tanto espiritual quanto homem de Estado. Mas não, o livro não é sobre a liderança dele. E a discussão de Lama e seu psiquiatra? Não, não é caso uma discussão entre eles. Na verdade, há uma ajuda. Não é? Então, o livro, pelo título e sinopse do livro de Lama e Cutler, constata-se que o tema da obra é a busca da felicidade no cotidiano. H7. Relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, função e uso social. Nós olharemos o uso social do texto, características dos gêneros textuais e função dele. Aqui no caso do H7,
Por exemplo, uma placa, um manual de instruções. Qual que é a função desse texto? Vamos acompanhar essa questão do Enem? Placas como a da gravura são usadas para orientar os usuários no espaço urbano. Essa placa especificamente tem a função de avisar que somente Warning, permit parking only. Olha o Enem achando aí que você não sabe o que é parking. Parking é estacionar. Então, o estacionamento somente para quem tem a permissão para estacionar. Então, já estou olhando a placa ali, ó. Os veículos sem a permissão válida serão guinchados para o prejuízo do próprio dono. Então, se o seu veículo for guinchado, é você que vai pagar. Já olhamos a placa, já interpretamos. Vamos ver aqui? Letra A. As despesas feitas com o estacionamento são deduzidas? Não se fala nada disso. Os donos de carro entram no estacionamento do parque? Estão tentando te enganar, porque parking é só estacionar. Não tem nada falando que é para estacionar num parque. O proprietário autoriza a validação do estacionamento? Talvez. Letra D. Os rebocadores precisam de permissão para entrar no local? Não se fala nada disso. E os veículos autorizados podem estacionar naquela área? Então o proprietário autoriza a validação do estacionamento? Não. Nós somos letra E. Os veículos autorizados podem estacionar. Aqueles que não são autorizados serão os que serão revocados. Então vamos para H8, que é reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. É aqui no H8 que a gente vai ver língua e cultura. Vai ver a língua como reprodução cultural. É o momento dos poemas, da música e das variações linguísticas. Pode ser até uma piada contada em inglês, que foi o que aconteceu no Enem de 2017. Aconteceu uma piada, uma historinha, né? Horse or cow. A gente vai olhar o título, que é o cavalo e a vaca. Vai olhar ali, ó, The Book of Senior Jokes, quer dizer, que é o livro para as piadas, né? Seria as piadas de tiozão que a gente falaria aqui, né? Então tem uma história do cavalo e da vaca. Vamos olhar lá a questão. O texto relata o caso de um fazendeiro prestes a se aposentar e vender sua fazenda. O aspecto cômico desse texto provém da. Então nós vamos olhar a história aqui, eu vou passar rapidinho, que a história que é contada é que esse fazendeiro, ele está vendendo, he's selling off his land, então ele está vendendo a propriedade, e para se livrar dos animais, ele vai dar o cavalo. Quando o homem é o chefe, e vai dar uma vaca quando a mulher é o chefe. Então ele passa pela vizinhança e pergunta: quem é o chefe aqui? Quem é o chefe aqui? Who's the boss around here? Então quando o homem fala, dá um cavalo. Então no caso aqui, o homem falou que sim, mas aí perguntou: você gostaria de um cavalo preto ou marrom? Só que a mulher fala assim: o preto. Então o fazendeiro foi lá e deu uma vaca. Por quê? Porque quem é que manda é a mulher naquela vizinhança. Então vamos lá. Constatação pelo fazendeiro da razão da sua aposentadoria? Não. Opinião dos vizinhos referente à forma de se livrar dos animais? Também não. Percepção do fazendeiro quanto à relação de poder entre o casal? Aí sim, vamos conferir letra D e letra E. Agressividade da esposa relacionada a um questionamento inocente? Não, não teve agressividade nenhuma. Pelo contrário, indecisão dos cônjuges quanto à melhor escolha? Não, não teve indecisão. A mulher foi lá e escolheu. Então, percepção do fazendeiro quanto à relação do poder entre o casal. Então é isso. Aqui a gente termina, a gente continua na próxima aula. Até mais.